Olá, bom dia, caros colegas da formação, os colegas Jeame, Shirlene, Flávia, Xavier, a Leia, a Thelma, Edilene e os demais colegas. Em virtude da minha ausência hoje, dia 6 e dia 7, na equipe de formação, em função do atendimento de uma demanda da formação das escolas, de algumas escolas, e, e que a minha atuação na formação do Estado foi devidamente consentida pela secretária, em virtude ainda da nossa atuação como redator da BNCC, e eu estarei ausente no dia 6 e dia 7, hoje e amanhã. E aí, seguindo a orientação que a nossa gerente do ensino fundamental deixou, eu estou fazendo esse vídeo tutorial para esclarecer o material preparado para a formação, ou seja, como eu utilizaria este material hoje na formação, se eu fosse, aliás, hoje não, amanhã, porque esse aqui é do segundo ano. Como que eu utilizaria este material? E aí, apesar de saber que os nobres colegas já têm um amplo domínio sobre todos esses procedimentos, eu achei mais viável, mais seguro e mais responsável deixar este tutorial para melhor explicar o que foi pensado dentro desse processo, deste ciclo de formação. E aqui, neste vídeo especificamente, estaremos apresentando o material do segundo ano. Pois bem, é o segundo encontro orientador de planejamento de ciência da natureza. Eu não vou utilizar o tempo que eu utilizaria na formação, porque eu vou demorar muito tempo aqui. Eu já estou tendo que arrumar a mala para ir para Normandia, senão eu vou terminar atrasando aqui também. Então, eu vou dar explicações bem sintéticas, bem resumidas, para que vocês possam entender o que a princípio eu havia pensado como estratégias para a formação do segundo ano, considerando as lições que estão previstas para este ciclo. Tá. Então, o primeiro ciclo tratou da unidade 1. Nós continuamos na unidade 1, que tem como tema Onde Vivo. E esse tema está sendo trabalhado em 10 lições, certo? Então, o tema é Onde Vivo. E aí, as lições que estão previstas, de acordo com o nosso cronograma, são as lições 9 e 10. Mas como eu percebi que a lição 8 estava descoberta estava estava no intervalo entre o ciclo do primeiro ciclo de formação e o segundo ciclo de formação, eu acrescentei aqui a lição 8 na apresentação. Porque no último encontro que tivemos, que claro que foi o encontro virtual, nós trabalhamos até a lição 7. Tá? Então aqui nós vamos continuar a partir da lição 8, que não foi trabalhada no primeiro encontro, no primeiro encontro de formação, claro. Então, aqui nós estaremos trabalhando a lição 8, a 9 e a 10. Bom, aí nós estamos, por uma questão de valorizar o material que o professor tem, que ele está utilizando, nós estamos priorizando neste ciclo de formação a exploração do material que ele tem, o livro didático, porque o livro didático apresenta uma sequência didática já organizada conforme o cronograma. Então, não há nada melhor do que nós procurarmos utilizar e otimizar aquilo que o professor tem em mãos, com certeza, que é o livro, que o professor tem e o aluno também. E aí, apresentando aqui no bloco que eu observo, já aparecem as primeiras questões norteadoras, né? Em que país você mora? Como podemos representar o país? Bom, aqui
o que está sendo trabalhado aqui nessa lição é a ideia de mapa. O mapa como sendo um instrumento de representação dos estados, municípios, da divisão política dos países, dos estados, das cidades e assim sucessivamente. E aí já mostra aqui uma representação feita por mapas via satélite, né? Isso é um mapa do Brasil, mas elaborado, construído via satélite. E aí, essa não é exatamente a imagem que está no livro. Isso aí, mas é a mesma coisa, é a mesma ideia que está no livro lá. Tá. A figura 2 já mostra o mapa com a divisão política. E é exatamente isso que os nossos alunos precisam entender aqui. Tá. Continuando. No bloco Eu Aprendo, que geralmente é constituído de textos que envolvem os conceitos trabalhados naquela lição. Por exemplo, na lição 8, os conceitos trabalhados são o conceito de mapa, o conceito de estados, de cidades, etc. E esses conceitos estão destacados em negrito no texto. E aí, para facilitar e para oferecer um recurso a mais para o professor, nós pensamos em montar esses esquemas. São os esquemas aqui. Isso é um esquema, não é? É o esquema destacando. Porque aqui o principal ponto é mapas. Aí vem aqui a conceituação. O que são os mapas? Os mapas podem ser utilizados para representar um país. Isso está escrito no texto do bloco Eu Aprendo. Os mapas podem indicar, pode indicar o quê? Estados, cidades e fronteiras entre estados e países. Aí os mapas também podem indicar rios e montanhas. Por quê? Porque os rios e montanhas geralmente são utilizados para marcar a fronteira entre países e entre estados também, né? Claro, aqui no texto está dizendo só marcar a fronteira entre países, mas nós sabemos que os rios são utilizados também para marcar, geralmente são utilizados para marcar a fronteira entre estados, até entre cidades também, né? E os mapas, eles fazem uso da representação dos rios e das montanhas, porque as montanhas também são geralmente utilizadas para demarcar fronteiras, tá certo? Então isso aqui quando vocês que vão utilizar esse material na formação do professor, procurem conversar com os professores e demonstrar para eles que esse recurso do esquema é um recurso para a formação do professor, mas que se o professor quiser, ele pode também utilizar com os alunos, utilizando data show, utilizando lousa digital, um outro dispositivo que ele tenha condições de projetar, que inclui o tablet, inclui até o celular, se ele quiser utilizar com os alunos, né? Se for possível, claro. Então é isso. Aí nós apresentamos esses esquemas para facilitar a compreensão dos conceitos que estão no bloco Eu Aprendo, da lição 8. E aí, o projeto. Aqui, gente, nós sempre procuramos destacar atividades práticas nas formações, porque mais do que nunca as atividades práticas estão no centro do processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque essas atividades práticas devem ser desenvolvidas pelos alunos. Os alunos são os nossos protagonistas. Neste atual contexto e paradigma de ensino, o protagonismo do aluno deve ser prioridade. Deve ser prioridade. E aí os projetos dos livros, eles trazem a possibilidade de que o aluno arregace as mangas, de que o aluno faça, de que o aluno realize as atividades. E quando o aluno realiza de fato as atividades,
que não é simplesmente só escrever o que está no quadro ou só ler, mas fazer mesmo alguma coisa. Isso no campo da pesquisa, no campo da abordagem, da investigação e tudo mais. E no campo de fazer mesmo, de realizar alguma ação que contemple os conceitos e os objetos de conhecimentos trabalhados naquela lição. Então, o projeto dessa lição 8, ele é os estados brasileiros. E já que nós estamos falando em mapas, olha como é importante trabalhar esse projeto. Dividir a turma em grupos, cada grupo pesquisa sobre um estado brasileiro. E isso é possível fazer até na sala mesmo. Dividir a turma, nós tivemos 20 professores na sala, dividir 5, nós podemos dividir nós podemos dividir olhando para o mapa, né? Olha para o mapa e aí em seguida que eu vou mostrando o mapa. E a gente divide. Cada grupo fica com um estado. Se tiver 20, não é o suficiente para a quantidade de estado, né? Mas aí a dinâmica aqui é o seguinte, não é para contemplar todos os estados, tá certo? A dinâmica não consiste em contemplar todos os estados da federação. Quer ver, ó? Vamos continuar aqui, ó. Dividir a turma em grupos, ou seja, nós podemos dividir os professores em grupos. Cada grupo de professores, aí você pode decidir se faz grupo de 2, de 3, dependendo da quantidade de professores que estão na sala. Você divide a turma em grupos, aí cada grupo vai pesquisar sobre um determinado estado, sobre o estado brasileiro. Aí vem os itens, ele vai fazer 4 procedimentos. Primeiro, localizar o estado no mapa do Brasil. No slide seguinte, tem um mapa da divisão política que mostra os estados, tá bom? Então, ele primeiro localiza o estado no mapa do Brasil, depois ele procura descobrir qual é a sigla do estado e sua capital. Eu não lembro se no slide seguinte já tem a sigla, se eu não me engano já tem, para facilitar. Então, e aí os professores podem utilizar o celular deles para pesquisar. Eu estou falando isso tendo como público-alvo o professor, mas o professor tem como público-alvo os seus alunos no desenvolvimento deste projeto. E aí, se aqui o professor tem celular para pesquisar, lá na sala de aula o professor pode se prevenir antes e trazer material, revista de recortes, ou pode providenciar algum texto sobre cada estado, né, sobre as características de cada estado anteriormente. O professor pode pensar de outra forma, como é que ele pode propiciar as condições para que o aluno descubra a sigla do estado e a capital do estado, localize o estado no mapa e procure ilustrações que estejam relacionadas àquele estado, né? Então, e aí em seguida, o que aquele grupo vai fazer? Reúne informações como o tamanho do estado. O estado tem tantos quilômetros quadrados de área. Tem o número de habitantes. O estado tem tantos mil ou tantos milhões de habitantes. O estado que ele escolheu. Você observa como não precisa ser todos os estados. Né? Por isso que eu estava falando que não precisa contemplar todos os estados. É o estado que ele escolheu. Paisagem. Claro que a gente vai fazer tudo para que um grupo não fique com o mesmo estado do outro grupo. Cada grupo fica com um estado diferente. Número de habitantes, a paisagem. Aí essa paisagem nós vamos obter como? Por meio de fotografia, pesquisando na internet, né? Uma fotografia, uma imagem, né? Claro. E as atividades mais comuns, as atividades culturais. Por exemplo, se ele for lá para o Pará, aí ele vai encontrar uma atividade cultural mais comum, uma atividade, a dança do carimbó, por exemplo, alguma coisa que esteja relacionada diretamente com aquele estado. Aí cada grupo desenha um mapa do Brasil bem grande. Aí isso aí é difícil trabalhar isso com nossos professores em sala de aula. Os nossos professores podem fazer isso com os nossos alunos lá na sala. Mas devido ao pequeno espaço de tempo que nós temos com eles aqui, nessa formação, aí fica mais difícil trabalhar. E também fica a critério, se o professor achar que não dá para ele fazer isso lá na sala também, ele não faz. Aí tá. Aí ele deve indicar. Agora, por que ele vai desenhar um mapa do Brasil bem grande? É porque ele precisa ir lá nesse mapa e indicar o estado que ele escolheu. Mas contando que o professor não terá tempo de fazer esse desenho aqui na nossa formação,
que o grupo de professores não terá tempo de fazer o desenho do mapa do Brasil bem grande, e contando que provavelmente ele lá na sala de aula também não tenha tempo de para desenhar o mapa do Brasil bem grande, então o slide seguinte já apresenta o mapa. Entendeu? Justamente no Data Show, na lousa digital, no que ele tiver lá na escola. E aqui no Data Show nós podemos apresentar. E aí o professor pode, utilizando um post-it, gente, é um material, se quiserem anotar aí, anota, porque é importante que vocês tenham esses blocos, aqueles blocos de post-its, porque ele vai colar lá no estado, no Data Show, onde está sendo projetado o mapa. Claro, não é no Data Show, é onde está sendo projetado o mapa. Via Data Show, desculpa, retroprojetor. Ele vai colocar onde está sendo projetado o mapa do Brasil, né? E ele vai colocar o post-it exatamente no estado que ele escolheu, né? Tá. Aí ele vai colar o quê? Colar naquele estado que ele escolheu as ilustrações. Aqui no caso, na sala de aula, o professor vai poder fazer recortes, né? Pode fazer impressões. Se vocês, colegas, tiverem tempo, podem também fazer uma impressão de uma pequena ilustração referente a cada um. Infelizmente, eu não tive tempo de fazer isso. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não, porque essa ideia só surgiu agora também, para dinamizar essa atividade. Vocês podem imprimir um desenho ou alguma figura simbólica, icônica, que represente cada um dos estados, né? E aí você imprimindo este material, pode deixar embaralhado, e aí o professor, os grupos vão lá procurar qual é a ilustração que ele vai pegar e vai colocar uma fita e colar lá na lousa magnética, onde está projetado o mapa, dentro do espaço correspondente ao estado que ele escolheu, né? E aí em seguida ele vai apresentar para a turma. Olha, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar que eu respondo. E gente, isso aqui é sugestão. Vocês são tão inteligentes, tão competentes, por isso que fazem parte dessa equipe excelente, né? E aí a gente tem sempre uma carta na manga, né? Plano A, plano B, plano C, plano D, mas isso é como sugestão. Se por acaso vocês não conseguirem imprimir as ilustrações correspondentes a cada um dos estados, os professores com os celulares deles eles podem pesquisar as ilustrações correspondentes e pode escrever no post-it qual foi a ilustração que ele encontrou correspondente àquele estado. Por exemplo, Maranhão, de repente ele pode fazer uma pesquisa, ele pode ter escolhido o estado do Maranhão. Quando ele for buscar uma ilustração para apresentar o Maranhão, ele pode encontrar o Bumba Meu Boi, né? Eu estou falando aspectos culturais, mas pode ser aspectos geográficos. Rio de Janeiro, provavelmente ele vai encontrar, quem escolheu o estado do Rio de Janeiro, provavelmente a primeira coisa que ele vai encontrar é o Pão de Açúcar, né? E aí ele pode, e aí se não houver tempo, colegas, para fazer a impressão destas ilustrações correspondentes a cada estado, eu sugiro que você peça para o grupo pesquisar no celular e escolher uma ilustração, ou várias, ou outras, que sejam peculiares, ou específicas, ou que seja a identidade daqueles estados que foi escolhido por ele, na verdade. E aí ele vai colar as ilustrações, escrever as informações encontradas, ele vai lá no quadro magnético, onde está sendo projetado o mapa, e cola o post-it com as informações correspondentes àquele estado que ele escolheu. E o mapa está aqui, ó. Olha aqui o mapa. Ele já tem as siglas, né? Tá aqui, ó. Aí ele vai fazer exatamente isso. Se ele tiver escolhido o estado do Amazonas, aí ele vai aqui. O que ele vai destacar com o estado do Amazonas? A minha cabeça está só na cultura. Ele pode destacar o boi bumbá, né? Pode destacar o que ele destacou aqui, ele vem e cola aqui no Amazonas, tá? Aqui. Roraima, se ele quiser destacar o garimpo, aí ele vai colocar aqui aquele monumento do garimpeiro. Ele vai escrever e colocar aqui em Roraima, certo? Então é isso, jovens. E aí vem
Aí vamos para a lição 9. Esta é a atividade prática que nós estamos sugerindo que seja desenvolvida na lição 8. Concluindo, vamos para a lição 9. A lição 9, ainda dentro da unidade 1, tem como tema Onde Vivo, claro, e o subtema é O Mundo em que Vivo. E o bloco que eu observo já inicia com as questões disparadoras, apresenta aí como podemos fazer para representar a Terra inteira de uma vez. Nada melhor do que o globo terrestre. E aí aparece a figura do globo terrestre, as escolas têm globo terrestre, as meninas, Jeane e Chilene, se vocês tiverem, se eu tiver a felicidade de ter vocês apresentando este material, com certeza vocês mencionarão o material que nós temos no LDM, no Laboratório Didático Móvel, que logo estará no universo de recursos que nós vamos utilizar nas nossas aulas de ciências, né? Em breve, muito em breve. Mas por enquanto vamos trabalhar com o que temos, que são as ilustrações, que são as imagens, né? Então tá aí, ó. Essa mesma imagem, ela é correspondente à que tem no livro. E aí a gente vai sugerir aos professores que peguem um globo, não fique só na imagem. Nós já sabemos, já está mais do que comprovado que quando a gente utiliza o sistema sensorial do aluno, quanto mais nós utilizamos o universo de percepção do aluno, melhor o aluno aprende. O processo de aprendizagem é favorecido quando o aluno tem acesso ao objeto de estudo, não só por meio de um ou dois sentidos, mas por vários sentidos. E aqui, se ele levar o globo para a sala de aula, o aluno vai colocar em prática o tato. Ele vai manusear, ver o globo, né? Tocar, ver o globo movimentando e tudo mais. E aí o globo terrestre é apresentado aqui como uma forma de representar o mundo. Se o mapa era uma forma de representar na lição anterior, de representar os estados, os municípios e os países e as fronteiras e etc., o globo terrestre tem uma missão muito maior, que é de representar o planeta Terra, né? Por completo. E aí, do mesmo jeito, da mesma forma da lição 8, nós temos aqui na lição 9 o que é texto, nós transformamos em mapa, em esquema, não é mapa conceitual, é esquema, né? Tá aqui, a Terra vista no mapa e no globo terrestre. Porque aqui aparece dois conceitos chaves. Um deles, o primeiro é o globo terrestre e o outro é planisfério, ou mapa mundi. Eu poderia até ter colocado uma cor diferente aqui, no globo terrestre uma cor diferenciada, para mostrar que são esses dois conceitos que estão sendo trabalhados principalmente nesta lição. O que o globo terrestre é? Ele nos permite ver os oceanos, continentes, as massas de terras... desculpa. Nos permite ver os oceanos e continentes, né? E os continentes são o quê? São as massas de terras onde ficam os países. O globo terrestre pode ser também o mapa mundi. Mas mapa mundi e globo terrestre não são a mesma coisa. E a diferença vai aparecer bem aqui no esquema. Mapa mundi, na verdade, é o planisfério. E o que é o planisfério? É como se pegasse o globo terrestre e cortasse ele. Cortasse e abrisse. O globo é esférico, né? Então você corta o globo, corta ele, aí abre. Aí nós temos, ao invés de ter o globo terrestre, nós temos agora o planisfério, que nos permite ver a Terra inteira de uma só vez. Então são essas duas representações que nós temos para ver o planeta Terra, o globo terrestre e o planisfério. Tá? Aí tem mais uma informação adicional aqui. Ó. Na extremidade da Terra, vemos os polos, que também são continentes. Tá. E o que nós temos de atividade prática sugerida nessa lição? E até para que os professores desenvolvam na sala de aula. Tá. O que nós temos como atividade prática é o projeto. Mais uma vez o projeto. Esses projetos são maravilhosos. E eles, mais uma vez, estou reiterando a afirmação feita anteriormente.
Os projetos dão condições para nós colocarmos os alunos na posição de protagonistas, na posição de sujeitos no processo de ensino e aprendizagem. Então, o nome desse projeto antigamente havia só um continente. Aí, esse aqui talvez é mais complexo para nós fazermos com os professores, mas os professores podem fazer com os alunos. E aqui talvez a gente pode ficar até na promessa de encaminhar para os professores, eu fico nessa promessa aqui com a equipe, de encontrar um material que facilite a realização desse projeto aqui. Que é aqui, ó, com papel fino, aquele papel fininho que a gente coloca em cima da figura para cobrir e fazer um desenho, não é? Com papel fino, copie o formato dos continentes. Continente América do Sul, continente Europa, continente... As Américas, né? Posso fazer as Américas, é melhor fazer as Américas. Continente Europeu, continente Ásia, continente África. Então, esses continentes, a forma como eles aparecem nos mapas, eles não estão tão bem contornados. Mas nós poderemos, eu me comprometo, e a gente sempre fica devendo alguma coisa mesmo nas formações, encontrar esses continentes bem contornados, bem fáceis, didaticamente, que a gente consiga perceber o seu contorno, para facilitar a realização dessa atividade aqui. Então, recorte os continentes, depois que ele fizer recortar, digamos assim, ele bota o papel fino em cima da América do Sul, por exemplo. Ou em cima da Europa, por exemplo. Bota aqui. Que a Europa é mais... É uma figura quase regular. Por isso que eu estou mudando da América para a Europa. Então ele pega... Aí ele faz... coloca aquele papel fino em cima da Europa, faz o contorno da Europa. E depois ele vai recortar. Por quê? Porque o objetivo desse recorte é que ele precisa depois juntar, pegar a Europa, juntar com a América, juntar com a África, juntar todos os continentes e tentar ver se encaixa. E esse encaixe é possível, justamente para justificar aquela teoria que ele já estudou também lá no segundo ano, que é a teoria da Pangeia. A Pangeia, no segundo ano não, que ele vai estudar também, lá no quinto ano e no terceiro ano. Desculpa, aqui é o segundo ano. Que é para eles construindo essa ideia da teoria da Pangeia, que é o quê? Que antes nós tínhamos apenas um continente. Todos os continentes que nós temos hoje separados estavam juntos. E aí, como tudo foi criado a partir do Big Bang, a partir de uma grande explosão que causou a expansão, e essa expansão não parou. Os continentes, segundo essa teoria, os continentes continuam se afastando, né? Se afastando um do outro, né? De modo que antes era só um, e aí estão se afastando. E isso aqui pode ser exemplificado também com aquela experiência do balão, que você, com o balão vazio, faz vários pintinhos no balão, e cada pintinha daquela representa uma galáxia. Cada pintinha daquela no balão representa uma galáxia. Aí o balão está vazio. Quer dizer, não aconteceu ainda a expansão do universo. Aí quando você sopra... Eu fiz essa experiência com o quinto ano. Foi muito bom a ilustração. Aí quando você sopra e enche o balão, o que acontece? As galáxias... Como o balão enche, ou seja, como houve expansão, as galáxias vão ficando distantes uma da outra. E essa é a ilustração da teoria do Big Bang e da Pangeia. Aqui mais do Big Bang, né? Aí vem, será que antigamente os continentes eram unidos? Procure a resposta numa enciclopédia ou num livro de ciência. Nós vamos encontrar isso lá no livro do quinto ano também, tá, gente? Se for necessário. Se é para ampliar a pesquisa, no livro do quinto ano nós podemos dizer para os professores que tem uma parte destinada à explicação sobre a Pangeia. E no quarto ano também, tá? Tá, e aí vamos finalmente para a lição 10. A lição 10, por falar em mapas, no bloco Eu Estudo, tem este mapa, né? Um mapa com legenda, essa figura 3 aqui. Lá no livro tem esse mapa bem aqui, no bloco Eu Estudo, da lição 10. E aqui, nesse mapa, tem uma
Nós temos as legendas do teatro, da prefeitura, do teatro, que mais? Do museu, do hospital e da igreja. E eu até melhorei essa imagem para... Essa vai ser a nossa atividade prática com a formação dos professores. Como é que nós vamos fazer essa atividade prática? Aqui, ó. Aqui. O projeto da lição 10 sugere o seguinte, usando o mapa. Observe o mapa da figura 3, que é este mapa aqui, né? Aqui. Ele vai observar isso aí, lá na lição 10, no bloco Eu Estudo. Aí ele vem. E qual é o projeto da lição 10? Usando o mapa, observe o mapa da figura 3. Aí vem, explique. Como ir da prefeitura até o hospital? Como ir do museu até o teatro? Aí a terceira explicação que o aluno deverá fazer. Escolha 2 pontos no mapa e explique como ir de um até o outro ponto. Desculpa, aqui tem fazer uma correção aí. Escolha 2 pontos no mapa e explique como ir de um até o outro. E aí é possível nós fazermos com os professores na sala também, essa atividade prática. Aqui, ó. Aqui. Vamos responder a primeira questão aqui, ó. Como ir da prefeitura até o hospital? Olha aí, ó. Tá aí, ó, o menininho indo aí, ó. Pronto, saiu da prefeitura, foi para o hospital. Vou retornar para você ver. Aqui, quando você der um clique, vai acontecer. Nós vamos responder ao primeiro item. Mas é bom a gente fazer isso depois que o professor, depois que nós fizermos a dinâmica, interagir com os professores e eles mostrarem na projeção do mapa. Esse mapa estará projetado lá na sala de aula, na lousa digital. Oh, desculpa, na lousa magnética, né? Branca. E aí o professor, você chama o professor, convida o professor para ir lá, para ele mostrar qual é o caminho que é feito. Várias outras perguntas podem ser feitas aqui. Quantas ruas ele passa, quantas quadras, várias perguntas podem ser feitas aqui para ampliar essa atividade prática. Tá aqui, ó. Olha aí um menininho saindo. Ele saiu lá da prefeitura e foi para o hospital. Certo? Aí eu melhorei aqui os ícones, ó. Olha aqui como é o ícone do museu, da prefeitura, do teatro, do hospital e da igreja. Tá. A próxima pergunta é o quê? Como ir do museu até o teatro? Olha aí, aqui ainda é da prefeitura para o hospital. E o próximo clique, ó. Olha ele saindo do museu para o teatro. Olha que legal. Vou repetir. Aí, ó. Certo? Mas não é bom nós mostrarmos primeiro para os professores, não. Vamos primeiro pedir, interagir, pedir com que eles façam, né? E ver se tem mais de um caminho, 2 caminhos, 3 caminhos, quantas ruas atravessam, quantas quadras passam. E essas perguntas são necessárias, porque o objetivo dessa lição é trabalhar a representação por mapa, né? Dos objetos estudados. Gente, então, basicamente é isso aí. Eu sei que vocês vão arrebentar com esse trabalho aqui. Valeu, um forte abraço, sucesso! Essa é a apresentação do segundo ano para amanhã, tá bom? Abraço!